Olá, meu nome é Simone de Moraes, eu sou professora de desenho e pintura e hoje eu vou trazer uma dica para vocês de como usar a borracha elétrica da Derwent para criar efeitos em paisagens com o lápis de cor. A borracha elétrica da Derwent, ela é recarregável por USB. Ela vem com duas ponteiras, uma ponteira mais larga e uma ponteira estreita. E tem o refil de borrachas mais largas e as borrachas estreitas. A borracha ela vai ter a utilidade tanto para correção, quanto também para abrir pontos de luz e criar efeitos, criar texturas. Aqui ela vem com a ponteira mais larga e aqui nesse kit de avulsas, de borrachas avulsas, vem a ponteira mais estreita. Geralmente a ponteira mais larga vai ser para apagar áreas maiores ou num desenho maior, Você pode usar a ponteira maior ou a mais fininha para desenhos menores ou áreas mais delicadas, mais precisas, para áreas menores. Então a gente vai trocar aqui a ponta, que eu vou usar a ponta menor. Para trocar é super fácil. Tira essa ponta de metal e a da ponta mais fina essa outra de plástico. E encaixa. O funcionamento dela é aqui no botão. Você aperta e segura, não precisa ficar segurando o botão durante o uso. E vamos começar um trabalho. Eu escolhi essa paisagem, que é para a gente poder trabalhar a textura daqui das árvores que formam aqui na montanha e também um pouco da textura aqui da onda, quebrando na praia. Para essa paisagem, eu escolhi trabalhar com a linha Drawing da Derwent, que ela foi desenvolvida justamente para trazer esses tons da natureza, então são tons mais terrosos. E junto eu vou trabalhar também com algumas cores da linha Lightfast, os tons mais escuros, um verde e um azul claro. Eu já tenho aqui o esboço do desenho, E eu vou começar preenchendo, vou preencher algumas partes do desenho todo, só para vocês acompanharem a construção das cores, mas aí depois eu mostro então o efeito da borracha para a gente criar as texturas. Bom, eu já preparei o céu, como é uma área que não vai ter efeitos com a borracha, eu já deixei ele pronto agora e eu vou partir para o preenchimento dessa área aqui com as árvores. Eu escolhi essa cor Olive Earth 5160 para fazer o preenchimento total dessa área e depois eu vou acrescentando outras cores. Para a gente abrir os efeitos com a borracha, abrir áreas claras com a borracha, a gente precisa que tenha já um preenchimento com lápis de cor. Então aqui eu estou escolhendo uma cor que não é nem muito clara, mas também não muito escura, uma cor média, para poder cobrir toda a área. E depois a gente vem trabalhando alguns pontos para mudar a cor e também para abrir luminosidade. Aqui eu já deixo um pouco marcado, onde tem um recorte aqui na montanha. Aqui eu tô terminando de preencher, então, a área da vegetação. Eu vou preencher agora com a cor chocolate. Tem umas rochas aqui embaixo, então vou preencher toda essa extensão. Bom, já preenchi a água aqui do mar. Tô colocando uma outra cor um pouco mais escura, que é o Ink Blue, aqui na margem. E vou trazer essa cor também em algumas partes aqui da água. Aí aqui eu vou usar o branco para fechar um pouco a trama. Eu uso o branco quando eu quero misturar, mas também acrescentar o pigmento branco. Senão eu optaria por misturar só com Blender, com lápis transparente. Nesse caso aqui eu estou usando o branco porque eu quero o pigmento branco aqui no desenho.
onde já está mais preenchido aqui a área da água, também a praia. E aqui eu já coloquei também uma camada do foliagem. Então agora a gente vai para a parte da textura. A gente vai acrescentando algumas cores. Para isso, então, eu vou fazer uma ponta um pouquinho mais fina aqui na borracha. A gente pode fazer isso com uma lixa. Então é só inclinar a borracha aqui na lixa, ela vai formando uma ponta mais fina. Então eu começo abrindo os pontos de luz que eu quero para formar o volume, né, a textura das plantas, tá? Então, por exemplo, aqui eu já tenho uma marcação, eu vou aqui abrir alguns pontos. Aí eu vou trabalhar com o Forest, que é uma cor mais escura, para criar sombras atrás dessa área onde eu abri. Vou colocar um pouco também do Midnight, que ele ajuda a escurecer mais. Nessa área que eu abri, eu vou cobrir de novo com foliagem, então ele já vai criar uns pontos mais claros, só que eu vou voltar a abrir, criar mais uma camada de luz. Nessa parte já pode até colocar outras cores também, eu vou mudar um pouquinho o tom. E também vou colocar um tom mais de ocre, esse aqui é o Mars Orange, em algumas partes, para dar mais naturalidade, né, para essa região. Também o Midnight, então a gente vai trabalhando dois tons. O Forest puxa um pouquinho o verde escuro para o marrom e o Midnight traz um tom escuro mais profundo. E vamos abrir um pouco mais de textura. A forma como eu estou usando a borracha, eu não uso ela em um movimento contínuo, eu vou dando pequenas batidinhas, né, para pegar só realmente a ponta e criando vários tamanhos, né. Então, algumas podem ficar mais fininhas, outras mais largas. O importante é criar uma variedade também, não precisa ser uniforme, ficar mais natural, sempre tirar o resíduo da borracha, né. Essa é uma parte da vegetação aqui que ela tá um pouco mais avermelhada, a gente vai trazer mais desse tom. E aqui eu vou abrir outras texturas. Aqui tem um movimento de uma árvore, de uma palmeira. Aqui na parte das pedras também é possível abrir essa textura, colocar um pouco do brilho. Agora a gente vai fazer essa parte da espuma da água. Eu já preenchi aqui com um tom de cinza, eu coloquei esse Soul Blue, coloquei um pouco também de Mars Violet nessa parte, que eu vejo um pouco mais violeta. Nós vamos acrescentar ainda chocolate aqui e o Midnight Black para trazer um pouco mais de profundidade aqui nessas partes das ondas. Então a gente pode começar criando bastante textura aqui com a borracha. Olha, já dá para ver alguns pontos. E quando tá rente aqui, essa área já mais escura, é aqui que a gente vai colocar os pontos da água espirrando. Quando você tem uma cor mais escura, você pode deixar a borracha um pouquinho mais de tempo para ela tirar o pigmento. A gente também pode criar umas linhas, né, uns movimentos mais contínuos. A gente percebe que não é pontilhado. Aqui é uma área onde tem um contraste um pouquinho maior, tem umas sombras, então eu vou vir com Midnight para criar essas sombras aqui embaixo das linhas que eu puxei aqui com a borracha.
Então sempre vai observando onde que tem mais, onde tem menos. Não precisa ser uma linha contínua, né? Então vai observando onde ela quebra. A gente vai trabalhando também sempre no sentido, né, da referência. Então aqui a gente está trabalhando uma areia molhada. Então as linhas elas estão descendo ali em direção à onda. Eu vou colocar um pouquinho também do chocolate. Eu vou voltar aqui e fechar um pouquinho mais. E também eu tô em outro ângulo que eu acho que fica mais fácil de ver também. Então eu vou voltar aqui um pouquinho as cores. Bom, aqui tá a paisagem finalizada. Essas são as cores que foram usadas no desenho, também com o uso, né, da borracha. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!